Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Bárbara Fiuza. Estou aqui mais uma vez no carro de guerra para falarmos desse livro maravilhoso, Primeiro o Reino. E eu sei que a cada capítulo eu digo a mesma coisa, mas olha, esse capítulo 19 é o melhor de todos, sério, porque olha só, Movidos por Princípios, parte 1. O assunto dos princípios é uma coisa que mexe muito comigo, porque os princípios são a orientação de Deus sobre como nós devemos viver. E esse é um assunto que é muito bom, mas ele também é muito conflitante. Ele causa um conflito dentro de nós. Porque, né, nós somos chamados a rever o modo como nós temos vivido e se esse modo está de acordo com o que Deus deseja. E caso não esteja, né, e nós quisermos continuar desfrutando da companhia e das bênçãos de Deus, nós temos que reajustar algumas coisas. Eu estava aqui até pensando que é engraçado. Eu consigo ficar fluindo numa ideia, numa atividade, por uma semana. Quando chega sexta-feira, é batata. Eu paro e analiso se tudo aquilo que eu tenho feito é realmente certo, se é da vontade de Deus. E às vezes me dá até um desânimo. Eu passo a semana inteira assim animada. Chega sexta-feira eu começo a entrar naquela reflexão, sabe? Eu não tinha reparado isso, mas eu reparei um pouquinho antes de ligar essa câmera. Exatamente uma semana é o tempo que eu tenho para chegar num ponto de reavaliar as minhas atividades, as minhas crenças, as minhas atitudes, as minhas palavras, tudo que eu tenho feito. Não é à toa que Deus nos deu o sábado de presente. É justamente esse tempo para a gente parar, descansar, reavaliar tudo que temos feito sob a ótica do Criador. É aquele momento que a gente, como se Deus fosse o nosso coach, né? O nosso treinador, o nosso terapeuta. E o sábado é o dia em que nós vamos até esse terapeuta, contamos tudo o que nós temos feito. E ele nos diz, ó, por que você não faz dessa forma? Ó, legal isso que você tem feito. Né? É aquele que nos dá alívio, que traz cura para as nossas doenças, que traz refrigério para o nosso cansaço e que nos traz uma clareza maior sobre a paisagem, né? Daquilo que temos vivido. Ele mostra para nós a plataforma completa daquilo que nós temos feito e nos ajuda a reavaliar tudo isso pela visão dele. E a forma como nós avaliamos isso é pelos princípios de Deus. Os princípios são as orientações que Deus nos dá continuamente dentro da sua palavra. Se nós vivemos de acordo com seus princípios, nós temos as promessas de bênçãos, de paz, de saúde, de alegria, de vida abundante neste mundo mesmo. Não quer dizer que nós nunca teremos problemas, porque Jesus prometeu que teríamos aflições, mas ele promete sempre a sua presença e a vitória para nós, né? Se nós escolhemos não viver de acordo com os seus princípios, não é que Deus seja vingativo e vai nos punir, mas toda ação tem uma reação e toda escolha traz consequências. Se Deus nos orientou a fazer de uma forma, é porque Ele sabe que aquilo traria as melhores consequências. E se nós vamos na direção contrária disso, teremos consequências opostas. É a mesma coisa de quando eu oriento a minha filha, por exemplo, a não ficar pulando em cima da cama de uma certa forma, porque eu sei que aquilo pode trazer uma consequência ruim, ela pode cair e se machucar. Se ela me obedece, ótimo, ela está segura. Mas se ela resolve desobedecer e por um acaso ela cai, ela vai se machucar muito. Não fui eu lá que bati nela e a puni por ela ter me desobedecido. Foi a consequência da desobediência dela que trouxe esse mal para a vida dela. Então, com Deus é assim.
Às vezes, sim, ele nos corrige, assim como nós corrigimos os nossos filhos, mas é uma correção de amor para nos colocar de volta no caminho certo. Agora, as consequências do nosso pecado, dos nossos erros, elas não são tão amorosas, elas são duras. E é disso que Deus quer nos poupar. Por isso ele nos deu princípios. E ele nos deu princípios principalmente com relação à adoração. Você sabe o quanto o assunto adoração é importante? É muito importante porque nós fomos feitos, fomos criados para adorar. Então, se nós não adoramos a Deus, nós adoramos qualquer outra coisa. Talvez o dinheiro, talvez uma pessoa, um relacionamento, um bem material, a nós mesmos, a um ídolo qualquer, mas nós adoramos porque fomos feitos para adorar. A gente não consegue ficar sem adorar. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar para você hoje: quem você está adorando? A Deus? Porque se não é a Deus, é a qualquer outra coisa, mas você está adorando. Então, a primeira coisa é escolher o objeto da nossa adoração. A viúva pobre, por exemplo, quando deu as suas 2 moedinhas, ela estava exercitando a sua adoração. Quando nós ofertamos, nós estamos adorando a Deus. A oferta é uma forma de adorar a Deus. Não é apenas cantar louvores. O louvor é uma forma de adorar, a oração é uma forma de adorar, a oferta é uma forma de adorar, o modo como nós tratamos as pessoas é uma forma de adorar, o modo como nós vivemos a nossa vida inteira é como nós adoramos a Deus, o modo como nós desempenhamos os nossos papéis na nossa profissão, na nossa casa, na igreja, em tudo quanto é lugar. É a nossa adoração a Deus. Isso é ter uma vida de adoração, consagrar tudo a Deus. Então, nós somos feitos para adorar. Por isso esse assunto é tão importante. E Deus tem princípios com relação a isso também. Um exemplo disso é na história de Caim e Abel. Eu passei a minha vida inteira achando que o erro de Caim era que na hora de ofertar a Deus, ele tinha escolhido o pior. Ele era agricultor, né? E eu achava que ele tinha escolhido as piores frutas e tinha dado uma oferta de qualquer jeito para Deus. Mas estudando, eu aprendi que não foi esse o erro dele. Ele provavelmente deu sim uma oferta muito bonita, com as melhores frutas. Ele deve ter arrumado tudo numa cesta bem linda e ter ofertado ao Senhor. Mas o problema disso é que a oferta que Deus tinha pedido não era essa. Era a oferta de um cordeiro, de um animal, porque deveria representar o sacrifício de Jesus. E Caim, né, não sei se no seu orgulho, na sua arrogância, não sei qual o sentimento que ele teve no momento, mas ele quis fazer do jeito dele. E esse é o nosso problema. Muitas vezes nós somos bem intencionados na adoração a Deus, mas nós queremos fazer do nosso jeito e não do modo como Deus deseja, né? Muitas vezes a gente fala, eu concordo com isso da Bíblia, mas isso aqui não é para mim. Mas, né? Mas Deus aceita do jeito que eu sou. Mas Deus acolhe, mas Deus é amoroso. Sim, Deus é amoroso. E Ele compreende quando você não sabe, Ele compreende quando você tem dificuldade, Ele te espera, Ele te ensina, Ele é muito paciente. Mas a partir do momento que você sabe como deve fazer e não faz ou faz de um jeito totalmente diferente ao que Deus quer, você terá consequências. Então, nós devemos ter a consciência de uma coisa. Não basta ofertar a Deus. Nós temos que fazer do jeito dele. A nossa vida deve ser vivida do jeito como ele nos orientou. Não é do meu jeito, não é o que eu quero, né? E eu sei que isso pode doer, e isso é difícil. Talvez essa seja a maior dificuldade de nós permanecermos na igreja, porque nós temos dificuldade de seguir regras.
Mas, independente se você vai à igreja ou não, viver pelos princípios de Deus é importantíssimo. E aqui entra o nosso orgulho, né? Porque às vezes nós dizemos assim, não importa como eu me visto, não importa se eu bebo ou não, não importa que música eu escuto, não importa se eu falo palavrão, o que importa é o que vai dentro do meu coração e Deus sabe disso. Sim, com certeza, Deus sabe disso. Mas Deus nos convida na sua palavra a vivermos em santidade, né? E a santidade não quer dizer que você vai ser perfeito. Não. A santidade só significa que você vai seguir os princípios de Deus, que você vai respeitar a presença do Espírito Santo dentro de você e vai agir com respeito, né? Então, tem coisas que, né, isso não é nem algo que você tenta fazer, mas quando você aceita a presença do Espírito Santo, né, quando você decide seguir a Jesus, ele vai te moldando e você vai percebendo que tem coisas que você fazia que agora você não quer mais fazer naturalmente. Tem um linguajar que você usava que agora você não se sente mais confortável de usar. Agora preste atenção. Se você passa a seguir a Jesus e nada na sua vida muda, você não sente a necessidade de mudar nada, talvez tenha alguma coisa errada. Porque Jesus sempre causa transformação. Na verdade, ele causa uma revolução dentro de nós, né? E se nós não nos tornamos mais parecidos com ele, porque talvez nós não estejamos, de fato, seguindo a ele. Aqui está hoje uma reflexão para você e para mim fazermos a respeito das nossas vidas. Quem nós escolhemos adorar? Como tem sido essa adoração? Tem sido pelos princípios de Deus? Como tem sido a sua vida? Tem sido do jeito como você estabeleceu? Ou você tem aceitado moldar ao jeito como Deus estabeleceu para você? Não se esqueça, Deus não faz nada para te ver triste. Muito pelo contrário, o que Ele deseja é a sua e a minha felicidade plena. Então, ao seguir a Deus, não tem como a gente perder. Não tem como a gente dizer, mas tá pesado. Ai, mas eu não tô sendo eu mesma. Se isso tá acontecendo, é porque talvez você esteja vivendo por regras de homens, e não pelos princípios de Deus. Porque os princípios de Deus, eles podem até exigir que nós larguemos coisas que adorávamos. Eles podem exigir que nós sejamos transformados. Mas isso sempre vai trazer alívio, sempre vai trazer paz, sempre vai trazer alegria no fim das contas. Então preste muita atenção em como você tem se sentido na sua adoração, em como você tem se sentido nas suas ofertas, a quem você tem adorado, como você tem adorado. E tenha coragem, se você perceber que alguma coisa na sua vida não está de acordo com os princípios de Deus, tenha coragem de chegar aos pés do Senhor e pedir que Ele te mostre como mudar. Porque, gente, nada vale mais a pena do que nós estarmos com Deus. Nada vale mais a pena, por melhor que seja. Então, se você tiver que deixar algo, eu digo, vai valer a pena. Se você tiver que deixar de algo para seguir a Jesus, vai valer a pena. Eu te garanto. Eu sei que essa mensagem é um pouco dura, é um pouco difícil, né? A gente encontra muita resistência. Eu ainda encontro resistência sobre muitas coisas. Tem coisas que eu não quero mudar. Tem coisas que eu penso, mas pra quê? Isso nem influencia em nada. Mas a gente tem que ter coragem de chegar aos pés de Deus e realmente escutar o que Ele quer nos dizer, o que Ele deseja para as nossas vidas. Eu escutei uma vez uma pessoa falando, eu nem converso com a minha esposa, nem pergunto para ela o que ela acha que tá errado em mim, porque eu sei que eu vou ouvir o que eu não quero. E tem gente que faz isso com Deus, né?
Ah, não, é melhor eu nem perguntar para Deus que tá errado, é melhor eu nem pedir para ele me mostrar, porque senão eu vou ter que mudar. Se você pensa assim é porque você sabe que tem alguma coisa errada, mas eu te digo, não vale a pena. Não vale a pena pagar o preço de estar longe de Deus. Pague o preço, a qualquer custo, de estar perto dele. Ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você compartilhe com pessoas que precisam de verdade. E eu peço que você se inscreva no nosso canal, tá bom? Tenha paz, uma ótima sexta-feira, um feliz sábado para você e até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe.